Muito bom dia, boa tarde, boa noite, muchacha e muchacho tricolor, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasilzão, de todo o planeta, de todo o multiverso. Ex-comunicador que vos fala, Felipe Guimarães. Aqui é o canal Ligado no Flu, falando preferencialmente sobre o nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube, o único, legítimo, original clube tricolor do futebol mundial, porque o resto é time de três cores e vocês já sabem disso. Final de semana, infelizmente, eu não consegui criar conteúdo aqui para o canal. Trabalhos e alfazeres familiares, eventos também, de aniversários aí de conhecidos, vizinhos. Mas por cá estou hoje, segunda-feira, 23 de agosto, pela manhã, para falar sobre o principal assunto, né, da última sexta-feira, que foi a demissão do Roger Machado, e também falar sobre o jogo de hoje à noite, 20 horas, em São Januário, contra o líder da competição, um dos melhores times, se não o melhor time hoje no Brasil, tá? O Atlético Mineiro. Então vamos lá. Primeiro falar sobre o Roger Machado. A demissão do Roger já era, já estava, já era dada como praticamente certa, num caso de revés contra o Barcelona, de Guayaquil, lá em Guayaquil, para a Libertadores nas quartas de final no jogo de volta. O empate veio, o empate até que elimina o Fluminense da Libertadores, sem o Fluminense ter perdido nenhum dos dois jogos, né? Mas a falta de atenção e detalhes individuais, e até, por que não, coletivos, nos fizeram empatar no 2-2 no jogo da ida no Maracanã, que nos custaram caro lá no jogo da volta, porque acredito eu que o Barcelona, que muitos falavam, um bom time e tal, realmente é um time limitado tecnicamente, individualmente falando, tá? É bem treinado, ajustado taticamente, mas é um time com muitas limitações técnicas individuais, tá? Muitos jogadores limitados. O Fluminense tem jogadores melhores, tem, mas é um time mal treinado, quer dizer, acabou que a tática prevaleceu sobre a técnica, né? E muitas das vezes a técnica, a tática acaba atrapalhando inclusive a técnica. Vide aí a quantidade de jogadores do Fluminense que estão jogando mal, né? Por exemplo, o Martinelli, o Kaique, são dois exemplos aí do esquema suicida aí do Roger Machado. E aí, na sexta-feira à noite, né, a princípio, as informações que chegaram que na sexta-feira à noite o Roger foi comunicado da demissão, mas o Fluminense não fez o anúncio, tá? Só o fez por volta de 10 da manhã, 11 do sábado, perdão, falei besteira. O Fluminense provavelmente comunicou ao Roger na sexta-feira à noite, tá? Depois de todo mundo ter ficado esperando o dia inteiro por essa notícia. Algumas pessoas falaram que houve reunião entre Angione e Mário, mas essa reunião não aconteceu por conta do falecimento aí do membro do familiar de um membro da cúpula do futebol, né? Mas à noite, na sexta-feira à noite, o Mário e o Angione voltaram a conversar. O Roger foi comunicado. O horário do treino do sábado, que seria de manhã, foi modificado para a parte da tarde. Já poderia aí ser um indício da demissão do Roger, que acabou sendo comunicado no sábado por volta de 10, 11 horas da manhã, em nota oficial do clube. O Vitor Lessa também trouxe no seu Twitter, né? E depois todos os canais que falam do Fluminense aqui no YouTube, no Twitter, Instagram, todos confirmaram, GE. Globo, enfim. E ficou a expectativa do que faria o Fluminense, que aí veio a minha preocupação. Quem seria contratado para o lugar do Roger? E aí eu fiquei. A minha opinião, já vou dar logo a minha opinião, para mim seria: ou você traria um técnico de fora, um técnico português ou um argentino de qualidade, tá? Porque eu acredito que muitos bons treinadores portugueses e argentinos, argentinos principalmente,
talvez até mais fáceis, porque aqui do lado, tá? E um português seria mais complicado, mas não seria impossível. E dos brasileiros que estavam à disposição, para mim, tá? Seria o Dorival Júnior, né? Apesar da vontade dele de trabalhar no exterior, apesar dele ser um pouco caro, ele é comissão técnica, mas eu acredito que nada do que é bom é barato, né? Eu acredito não, tenho certeza que nada do que é bom é barato. E o Dorival, perdão, seria uma excelente oportunidade. Segundo reportagem do Netflix, no próprio sábado, não do Netflix, na verdade, o Caio Bloch, que é setorista do Fluminense pelo portal UOL, informou que o Fluminense avaliava já 2 nomes, né, que poderia ser anunciado 2 nomes naquele próprio sábado. Né? O Roger foi demitido e já estavam avaliando 2 nomes. E o Netflix informou que os 2 nomes foram realmente, um foi do Dorival, realmente, mas não diz o porquê o Dorival não aceitou, e o outro foi do Barroca, técnico do Atlético Goianiense, que é amigo pessoal do Paulo Gione. Né? Se viesse o Barroca, podia fechar o Fluminense e acabava, porque, com todo respeito ao profissional, mas não está preparado ainda, não está à altura do Fluminense, tá? E principalmente para lidar aí com jogadores veteranos e com mimos. Né? O Dorival sim, Dorival seria uma excelente oportunidade, uma excelente contratação, desde que chegasse com carta branca da diretoria para fazer o que ele achasse que seria bom para o time. Né? Mas, como a gente sabe que o presidente ele acumula o cargo de vice-presidente de futebol e ele se considera, né, um exímio entendedor do futebol, de administração futebolística, de vestiário e tudo mais. Ele preferiu manter o Marcão, né? Porque com o Marcão, com certeza, ele vai continuar tendo acesso ao vestiário, vai continuar tendo acesso aos jogadores, vai poder dar pitaco, se dá ou se não dá, ele vai poder dar pitaco nas escalações ou no trabalho do treinador. Enfim, Marcão é parceiro, é amigo, fez campanha eleitoral para o Mário. E foi cômodo, né, para o Fluminense decidir pelo Marcão. Eu gosto do Marcão, acho um cara gente boa, mas não vejo ainda também totalmente competente para comandar o Fluminense. Tá? 2019 ele nos salvou do rebaixamento, fazendo o ajuste no time do Diniz no meio de campo principalmente, colocando o Yuri como cabeça de área fixo ali junto com o Alan, Daniel e Ganso, e jogando com 2 atacantes. Ano passado ele melhorou o trabalho do Odair, o time do Fluminense era um time que não tinha posse, não tinha jogada, era só a bola parada e uma defesa consistente. O Marcão conseguiu manter a consistência defensiva e colocar o time com condições de criar oportunidades de gol, tanto que o Fluminense passou, acho que, 10 jogos vencendo seguidamente. Enfim, fez uma boa campanha, depois de 2 ou 3 jogos ruins, logo que ele assumiu o comando, depois que o Odair foi para a Arábia. Ele conseguiu ajustar o time ali, com Martinelli, Iago e os garotos na frente, conseguiu bons resultados. Gostaria muito, tá, que o Marcão realmente desse jeito nesse time, conseguisse treinar 2 dias apenas para o jogo de hoje, é muito pouco tempo, mas gostaria que ele que ele se firmasse, se decidisse por ser o treinador do Fluminense. Né? Apesar de eu ter o meu pé atrás com ele ainda, mas eu gostaria muito que ele fosse o treinador, auxiliar permanente de um treinador bom, né? Principalmente estrangeiro, ou de, por exemplo, o Dorival. Mas eu gostaria muito, sinceramente, que ele decidisse, não, agora eu serei o treinador do Fluminense, ficarei efetivo aqui, né, e vou trabalhar. Que ele pudesse estudar, trabalhar, montar um time direitinho, para que o Fluminense pudesse arrancar aí no Campeonato Brasileiro. Tá? Eu vou desejar aqui sorte para o Marcão, torcendo com certeza, evidentemente, para o Fluminense, sempre para o Marcão também, né, que ele já conhece o grupo.
e que ele não faça besteiras. Mas, aparentemente, né, e aí já vou começar a falar sobre o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, o Marcão já vai começar a cometer uma besteira colocando o Luca como titular, né? Paulo Henrique Ganso afastado com tempo indeterminado, por tempo indeterminado, vai passar por uma cirurgia no braço, ele quebrou o osso chamado rádio e será operado por médicos de fora do clube, inclusive, não sei porquê, mas Nenê e Casares não estão bem, Kaique não está bem, né? Aí foi o que eu falei em relação ao Roger Machado, o esquema dele que ele poderia estar atrapalhando aos jogadores, né? E realmente pode estar atrapalhando mesmo. Mas aí ele coloca o Luca, né? Vai ser o mesmo time contra o Barcelona, tá? Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro, Egídio, André, Martinelli e Iago, que se recuperou de contusão, tá? O Iago chegou na sexta-feira de cadeira de roda e muleta. Primeiro muleta, depois cadeira de roda, mas já treinou esse final de semana normalmente, graças a Deus, está à disposição para o jogo de hoje. Luiz Henrique e Fred, aí ele bota o Luca no lugar do Ganso. Eu colocaria o Wallace, ou eu colocaria o Nonato, tá? Jogaria ele com 4 meio-campistas, né? 4 jogadores ali de meio, que com juventude, disposição física para marcar e para atacar, até porque o Atlético Mineiro é um time muito leve, mas se ele acha que o Luca é a peça ideal, vamos torcer pelo Luca, vamos torcer pelo Marcão, que ele acerte, pelo Fluminense, evidentemente. Eu não acho o Luca péssimo jogador, já vi vários jogos dele antes do Fluminense. No Fluminense já vi vários, ele fez partidas realmente muito contestáveis, mas em outros clubes ele apresentou até um razoável futebol, né? E eu torço muito pro Luca realmente para que ele dê certo. Mas o Luca jogava mais ou menos onde joga o Luiz Henrique ali como segundo atacante, ou onde joga o Fred. Só que não vai barrar o Fred, não vai barrar o Luiz Henrique. E vamos torcer, meu amigo, vamos torcer, porque a gente hoje é vencer ou ganhar, não tem opção. O Fluminense precisa dos 3 pontos. Depois nós temos mais 3 jogos em casa, pelo Campeonato Brasileiro, Bahia, jogo atrasado contra a Juventude, se não estou enganado, e depois o São Paulo. Quer dizer, 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se a gente ganhar 12 pontos, a gente vai a 29, temos hoje 17, né? 29 pontos aí a gente pode já descolar daquela zona ingrata do descenso, né? Mas, e principalmente já começar talvez a almejar aí uma vaga no G6, que pode até se tornar um G7, um G8 e até um G9 talvez, mas vamos focar no G6 principalmente, que é o que está marcado, que aparentemente se encontra. Tá bom, meus amigos? Vamos torcer hoje, 8 da noite, contra o Galo, em São Januário. Tá legal? Fiquem com Deus, um ótimo dia, Deus abençoe a todos, forte abraço. Vence Fluminense, tamo junto, vamos que vamos.